Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, que todo mundo esteja muito em paz, tá bom? O objetivo desse vídeo é ensinar para vocês como vocês vão fazer a resolução do exercício que eu estou enviando, certo? Primeiro quesito, eu vou responder a letra A. Vocês vão utilizar essa letra A como base para responder as demais letras. Então, vamos lá comigo, veja aí comigo, ó. Primeiro quesito, letra A. É um exercício que trata de função afim, que é o assunto que nós estamos tratando. E nesse exercício, na primeira questão, na letra A, a gente tem a seguinte informação. Vejam aí comigo. Uma gráfica trabalha com estampas de camisa de malha. O custo do serviço segue um determinado padrão. Esse padrão é dado por 4 regras. Observem aí comigo. A primeira dessas regras: a gráfica só aceita encomendas a partir de 50 unidades. Então, a gráfica ela não vai aceitar pequenas encomendas, só a partir de 50 unidades. Segunda regra: há um gasto inicial fixo para qualquer encomenda e esse gasto tem um valor de R$200. Ou seja, o cliente ele vai fazer a encomenda independente da quantidade que ele vai encomendar, que tem que ser a partir de 50 unidades, não pode ser menos do que isso. Inicialmente, ele vai ter um gasto de R$200, isso é fixo. Ele pode encomendar 50, 100, 200, 300, 1000 camisas. Ele vai ter um gasto inicial de R$200. Terceira regra: a partir daí, se cobra o valor do serviço de acordo com a quantidade de camisas que serão estampadas. Então, o que é que a gente tem até agora? A gente tem que a gráfica ela não recebe uma encomenda menor do que 50 unidades. A gente tem que o gasto inicial fixo é de R$200 e a gente tem que, a partir daí, de acordo com a quantidade de camisas que são estampadas, é que vai ser cobrado o valor do serviço. E por último, a gente tem uma quarta regra que diz que o valor do serviço é dado de acordo com essa tabela aí. Observem comigo aí a tabela. Nessa tabela é retratado a quantidade de unidades de camisetas e o preço por cada unidade, ok? Então, no primeiro caso, a gente tem o quê? De 50 a 100 unidades de camisetas. Deixa eu continuar aqui. De 50 a 100 unidades de camiseta, se o cliente ele pedir 50 a 100 unidades de camiseta, por cada uma das unidades ele vai pagar o valor de R$10. Ele pediu 50 camisetas, ele vai pagar R$10 por cada uma. Ele pediu 80, não está entre 50 e 100, ele vai pagar R$10 por cada uma, ok? Continuando, a tabela diz também que de 101 a 200 unidades, ele vai pagar por cada camiseta o valor de R$8, certo? E a partir de 201 unidades, ele vai pagar por cada uma das camisetas o valor de R$7. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem a tela toda. Vamos ver o que foi que a gente viu até agora. Vejam aí comigo no mouse. A gráfica, ela só recebe a partir de 50 unidades, ou seja, ela não trabalha com valores pequenos. A gráfica diz ao cliente que ele vai ter um valor fixo em cada pedido que ele fizer e esse valor fixo é de R$200. A gráfica cobra de acordo com a quantidade de camisas que serão estampadas. E essa cobrança de acordo com a quantidade de camisas é de acordo com essa tabela. Se for de 50 a 100 unidades, cada unidade custa R$10. Se for de 101 a 200 unidades, cada unidade custa R$8. E se for a partir de 201 unidades, a gente viu aqui que cada unidade custa R$7, ok? Então, vamos continuar. Temos as informações. Pergunta-se: se o cliente quiser encomendar 65 camisetas, qual o custo do serviço? Qual é a ideia? Eu tenho aquela tabela, eu tenho valor específico, então eu quero saber quanto é que ele vai pagar por 65 camisetas. Vamos ver como é que a gente responde isso? A resposta. Primeira coisa, observe que há um gasto fixo inicial e que ele será aplicado a qualquer encomenda. Logo, inicialmente, o cliente já tem o custo de R$200. Essa informação a gente vai guardar para usar daqui a pouco, mas independente da quantidade de camisas que o cliente for pedir, ele sempre vai ter esse valor de R$200 fixo para o pedido dele, ok?
Depois disso, depois da gente saber da questão dos R$ 200, a gente tem que ver quantas camisetas o cliente pediu para poder analisar a tabela, para saber quanto é que vai custar cada camiseta, ok? Então, vamos ver quantas camisetas é o pedido do cliente, para a gente saber como é que a gente faz em relação à tabela. Quantas camisetas são? Olha a setinha aí apontando, 65 camisetas. De acordo com a tabela, 65 camisetas me leva à ideia de que cada uma vai custar quanto? 65 está entre 50 e 100. Se está entre 50 e 100, o valor de cada unidade, segundo a tabela, vai ser de R$ 10, ok? Cada unidade vai custar R$ 10. O cliente quer quantas unidades? Ele quer 65. O que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar 65 e multiplicar por 10. 65 vezes 10 é igual a 650, então o cliente está pagando aí R$ 650 pelas camisetas. Mas é só isso? É só isso? Ele vai pagar R$ 650? Não, né, gente? Qual é a informação que a gente tem que levar em conta aqui? Qual é o X da questão? Qual é a base importante dessa questão? Além desses 650, observe que ele tem os R$ 200 do custo fixo. Ele vai ter os 650 que ele paga das camisas, e os R$ 200 do custo fixo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai somar os dois valores. 200 mais 650 me leva a 850. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o custo final que o cliente irá pagar por 65 unidades vai ser de R$ 850. Logo, a resposta da letra A vai ser o quê? R$ 850. Ele pagou R$ 200 de custo fixo, que vai ser independente da quantidade de camisas que ele encomendar, e ele pagou R$ 650 pelas 65 camisetas que ele encomendou. Somei 650 mais 200, cheguei ao meu valor de R$ 850. Ok? Então, a resposta da letra A é 850. O que é que a gente vai fazer? Vocês vão usar como base esse exemplo e responder todas as outras letras da primeira questão que estão na lista que eu mandei para vocês, ok? Usem as mesmas informações da tabela, usem do mesmo jeitinho que tem lá, tá certo? Para vocês poderem responder. Algumas coisas importantes, é necessário que seja feito cálculo. Eu quero ver o cálculo da questão, não é só para colocar a resposta. Outra coisa muito importante também, escrevam de caneta, para que eu possa enxergar melhor. Vocês escrevem às vezes de lápis muito clarinho e eu não consigo enxergar. Então, respondam no caderno de caneta, tirem foto e mandem para mim. Eu quero ver o cálculo, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, fiquem muito bem. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar e a gente tá aí, tá bom? Fiquem com Deus. Um cheiro para todo mundo.